Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast Atualiza da F5 Assessoria e Serviços. Se você ainda não se inscreveu no canal, não sabe o que é o podcast, é a primeira vez que você entrou aqui nesse canal, entra lá, se inscreve, dá uma olhadinha no conteúdo. A gente está trazendo muito conteúdo bom para empresas e informações para você que está começando agora. Se você é MEI, tem informação para você. Se você já é uma empresa, tem informação para você. E se você está querendo abrir uma empresa ou está como operador de uma empresa, também tem informação para você. Então aproveita, entra no canal e segue lá o conteúdo, tá? Se você não sabe quem a gente é, pesquisa a gente lá nos canais e dentro do nosso site www.f5bpo.com.br. Entra lá que você vai ter assunto de recrutamento e seleção, vai ter assunto financeiro, vai ter os parceiros que você vai poder entender quem são e como eles operam conosco e como nós não caminhamos sozinhos no mercado. Nós estamos sempre acompanhados no mercado. É bem importante ter parceiros de negócio. E também temos muitos depoimentos que também vai te ajudar a entender como nós já trabalhamos e que nós já estamos no mercado há mais de 2 anos. Então, se você não sabe quem é a F5 Assessoria está no Instagram, está no Facebook, tem o seu canal, tem o seu site, está no YouTube, está tudo lá para vocês. Aproveita e descobre quem nós somos e como nós podemos te ajudar. A F5 Assessoria criou esse canal para trazer conteúdo, conforme eu já te falei, né? Então, nós temos vários parceiros? Temos vários parceiros, né? Dentre eles, né, a pessoa que é o responsável por esse espaço, inclusive, que é o Dr. Sérgio Medeiros, né? Um enorme abraço para o Dr. Sérgio, se ele estiver assistindo essa live hoje, e dizer para ele que nós somos muito gratos pela parceria, né? Dr. Sérgio tem um trabalho com um aplicativo chamado Mais Brasil Telemedicina. O que é isso? Eles são um grupo de médicos que atendem você virtualmente, e você que é uma empresa, seja de BPO, ou seja qualquer outra empresa que precisa desse atendimento, acompanhamento de vários profissionais, eles têm todos lá cadastrados, tá? São profissionais que atuam na área do Sistema Único de Saúde e também na área particular. Se você ainda não conhece esse aplicativo, acho importante, principalmente se você for um BPO financeiro, a ter esse contato, essa parceria, porque o atendimento é totalmente online. Então, você pode tratar o seu colaborador online, você pode fazer quando você faz aqueles trabalhos de rotina, né, que são os atendimentos de rotina, que toda vez quando faz o aniversário de contratação, você precisa fazer os exames de rotina. Então, você pode fazer com ele também. Se for um tratamento psicológico ou um tratamento para entender se a equipe está toda harmonizada, também tem lá. Então, aproveita. Inclusive, o Dr. Sérgio é também especialista psiquiatra. Então, se você precisar de alguma coisa nesse sentido, ele pode te ajudar. Também temos a nossa parceira, Lidiane Sense, odontologia. Bom, eu uso aparelho, trato com ela, minha amiga, minha cliente de longa data. Inclusive, se você ainda não faz esse trabalho, também fornece algumas parcerias para empresas e traz isso como benefício para o seu colaborador. Quantas pessoas, quando eu recruto, quantas pessoas me perguntam 2 coisas. Karina, qual é o salário? Segundo, quais são os benefícios? Então, aproveita, procura a doutora Lidiane, que ela vai poder te ajudar e trazer esse benefício para dentro da sua empresa. Ela é uma excelente parceira, é uma pessoa super humana, tem um tratamento totalmente diferenciado, né? Quem trata com ela, inclusive, fala, olha, eu quero ser atendido pela doutora Lidiane, né? Então, vai até lá, fala com ela, ela fica ali no bairro Xaxim, na Francisco de Rosso, em frente ao Condor, tá? Se você ainda não foi até lá, faz um orçamento que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E logo teremos novidade, tá? Para quem está esperto aqui no canal, está inscrito no canal, está acompanhando a gente, tem novidade de parceiros que a gente vai estar trazendo alguns benefícios para você que está assistindo a gente. Não é só assistir, né, gente? É uma via de mão dupla. Você está assistindo, está curtindo o canal e a gente está trazendo algumas coisas bacanas para você e tem alguns vouchers que vão estar entrando aí também, tá bom? Bom, sem mais por hoje, o assunto é o quê? Imposto de renda. Então, assim, é um assunto fácil? Não, sem comentários, né, gente? Imposto de renda, nunca é fácil falar sobre imposto de renda, né? Então, eu quero convidar aqui e apresentar para vocês
também meu parceiro de negócios, né? É o meu contador particular, né? Ele faz todos os trabalhos para nossas empresas, seja ela no financeiro, no RH, ele está atuando em tudo. Nós indicamos ele, inclusive, porque sabemos do trabalho que ele entrega, né? Que é importante entregar com amor, fazer o que gosta, né? E não fazer de qualquer forma. Eu brinco com os meus operadores que não dá para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, tem que fazer bonitinho, tem que analisar o Ctrl+C para ver se dá Ctrl+V. Então, é esse tipo de profissional que a gente quer junto com a gente, né? Então, eu quero apresentar para vocês, né, um homem que é pai, avô, cristão, né? Ele colocou assim, inclusive, que ele é motociclista, tá, gente? Então ele é aventureiro, né? Não concorda comigo que ele é aventureiro? Contabilista, né? É um profissional liberal e eu quero apresentar para vocês meu amigo profissional, meu contador, Jean Carlos. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Fala em imposto de renda, já fica de cabelo em pé, né? Tamanho é a luta quando se fala em imposto de renda. Meu boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre imposto de renda. O que dá para fazer, precisa fazer, é necessário, não é? Será que o imposto de renda me ajuda? Traz benefícios? Será que eu devo temer o imposto de renda, Receita Federal, etc.? Então, vai ser assim um podcast, uma conversa mais informal, porque o assunto é muito amplo. Então, eu não consigo trazer de forma técnica, item por item. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar abrir o entendimento para ver, de uma forma talvez um pouco diferente, o que vem a ser imposto de renda pessoa física. Declaração de IRPR. É isso aí. Então, como você já disse, né, Jean, é para ser uma conversa bem descontraída mesmo, né? Eu costumo falar e procuro trazer essa leveza para tudo que eu faço, né? Por quê? Porque a vida já é muito complicada, não dá para a gente complicar ainda mais, né? Segundo, quando a gente vai fazer recrutamento, tanto eu quanto qualquer um da equipe fala o seguinte para quem está sendo entrevistado: isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa de negócio, né? Então, assim, a gente precisa entender o que está do outro lado, quais são as vertentes e trabalhar elas. Fato é que existe, precisa ser conversado e entendido para que a gente tenha todo o conhecimento. É uma realidade, né? Uma realidade. Uma realidade. Isso mesmo. Então, como diz a doutora Adriana, amo a doutora Adriana, que ela é direta no ponto, né? Então, ela tem alguns termos que não tem como esquecer. Vamos começar do começo, né? Muito bom. Por que declarar o imposto de renda de pessoa física? Bom, Karina, eu vou até ticando aqui também. Um princípio que eu tenho usado é o seguinte: quando você começa a pensar em imposto de renda pessoa física e começa a chegar a data de declaração, o que a gente precisa fazer é começar a juntar a documentação. Faça igual eu, pegue um papel aqui e vai ticando. Preciso disso, preciso daquilo outro. Aí um profissional ou aquela pessoa que passa a sua declaração, ela vai te orientar, né? Mas então, por que declarar imposto de renda pessoa física? Principalmente para aqueles que tiveram imposto de renda retido na fonte no ano base ou ano calendário 2022, a gente vai fazer o ajuste. Essa palavra ajuste, se eu conseguir entender esse conceito, eu vou saber que essa declaração anual vai me dar chance de restituir ou não o imposto de renda que foi retido em 2022. Também cuidar da evolução patrimonial, que é muito importante. Então, em si, a declaração de imposto de renda da pessoa física vai tratar disso. Sem contar que vai deixar o leão também tranquilinho, né? E o seu CPF estará regular, ativo e em dia. Quantas pessoas, Jean, procuram a gente e falam assim: meu CPF está bloqueado, não sei por quê, né? Mas eu não fiz nada de errado. Por que bloqueou meu CPF, né? Então, assim, bom, se ele bloqueou alguma coisa, com toda certeza aconteceu, né? Não se bloqueia um CPF à toa, né? Eu costumo falar para os meus clientes, né, que a declaração de imposto de renda da pessoa física nunca é demais. Na verdade, ela só vai trazer benefício. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais à frente, né? Que é bem importante, as pessoas acham que é só uma mordida do leão e só, né? E acabou o assunto, né? Mas ele só vem, me morde e pronto, eu só pago, né? Então não é bem por aí também, né? Por que eu devo ter cuidados com as movimentações bancárias atípicas? Bom, movimentação bancária é algo muito sério. Eu já vi casos de pessoas emprestarem a conta bancária para receber determinada coisa, determinado valor. Na verdade, a Receita Federal já sabe
todo o valor que passa na sua conta bancária. Falando aqui em CPF, também CNPJ, né? Mas é diferente de você estar movimentando valores altos e a Receita Federal te pegar numa malha fina. Hoje, a Receita Federal tem muito trabalho para fazer. Então, a gente chama isso de peixe pequeno. Porém, valores de R$ 5.000 para cima Expressivos, né? acendem uma luz vermelha no sistema da Receita Federal. Tá? R$ 5.000, pessoa física. Movimentado acima disso, está mais suscetível à fiscalização da Receita Federal. Essa seria uma das situações. Outra coisa, compra e venda de bens móveis ou imóveis. Às vezes eu penso assim, não, 31 de dezembro, o meu saldo foi pequeno. Só que antes de chegar a 31 de dezembro, eu tenho a minha movimentação que aconteceu de janeiro a dezembro. E ali passaram alguns valores altos. Então, isso também é um ponto de cuidado. Tá? Eu costumo dizer que cada declaração, cada situação é singular, é ímpar. Por isso a necessidade de conversar com um profissional, né, para ver o que se deve fazer, de que forma declarar, porque é possível. Basicamente seria isso com relação à movimentação atípica. Esse detalhe de movimentação, às vezes, né, entre família muito acontece, né? É só um exemplo básico. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, pode colocar um valor lá, coloca na tua conta e depois você devolve na minha. Ainda que seja só por passagem, tem que tomar muito cuidado com isso, porque está registrado, né? Então, as pessoas dizem, mas não ficou na minha conta. Não é que não ficou. O detalhe é que ela passou lá dentro, né? O fato dela passar e transitar pelo seu CPF, a Receita Federal pode te convocar para você prestar esclarecimento. Mas eu já evitaria esse mal de ter que ir à Receita Federal ou de forma online prestar esse tipo de informação. Por exemplo, vender um carro, né? Eu tô com um problema nas minhas contas. Então, Karina, você pode receber na sua conta e depois você só repassa para mim esse dinheiro, né? Problema. É um problema, né? Então, as pessoas acham que não tem problema fazer isso, né, Jean? O fato aqui, gente, bem importante, é o fato de entrar na sua conta, né? Uma vez que entrou, é considerado como se fosse bem teu. Porque a Receita Federal ela vai querer saber a origem do que é isso. Origem. Pode não ser teu, mas passou ali. Até você estar lá na Receita Federal é algo que pode ser evitado. Então, vamos evitar. Em outras Eu, palavras, particularmente, não queria ser chamado pela Receita Federal intimado. nem eu. Melhor não, deixa Eu, pra assim, lá. graças a Deus, até hoje, algumas décadas já trabalhando com isso, fazendo imposto de renda, nunca tive uma declaração feita por mim que caísse na malha fina. Que ótimo, Por excelente. causa do extremo cuidado. E a gente vai falar sobre isso também, né? Como eu devo me preocupar com a movimentação mensal de maquininhas? Mas a maquininha não precisa se preocupar pela movimentação porque ela está no meu CPF, ela não está no CNPJ. Pior ainda, né, Jean? Ok. CPF e CNPJ, ambos possuem vida própria. O que acontece no CNPJ tem reflexo, o que acontece no CPF tem reflexo também. Maquininha no CPF. Mensalmente, no final do ano, a financeira passa essas informações para a Receita Federal. Então, teoricamente, a Receita Federal já sabe tudo aquilo que passou na sua maquininha. Se for até 28.500 e uns quebradinhos aí, tranquilo, tá? Só que daí tem mais um adendo. Se eu passar de 2.800 mais ou menos por mês, eu já estaria passível de apresentar o carnê-leão. E muito provavelmente teria imposto de renda retido na fonte a recolher. E tem uma outra condição também de pessoas, por exemplo, MEI, né? Então, a gente trabalha muito com MEI, você sabe, né? A gente faz muito isso. Então, a pessoa abre o MEI, sabe que ela pode faturar 6.700 por mês. Mas daí ela faturou em nota 6.700 e passou mais tanto na maquininha, né? Ou seja, ela extrapolou todo o valor. E para ela, não, mas eu não emiti uma nota. Essa é a justificativa, né? Mas o dinheiro entrou, né? Assim, o que movimentou na maquininha, CNPJ, precisa ter recolhimento de imposto. No mínimo, o que movimentou na maquininha. Porque a Receita Federal pode, daqui 5 anos, falar, você teve, por exemplo, né, 10 mil de movimentação na maquininha e declarou só 6.700. Você vai pagar a diferença com mais até 200, 220%.
de Uau! multa acima. Então, a Receita Federal pode te penalizar dessa forma, né? Então, cuidado com movimentação de maquininha. Eu já vi caso de passar 30 mil, 50 mil, 80 mil para ajudar uma pessoa para poder receber uma dívida. Tudo que passa na maquininha, seja no CPF, seja no CNPJ, está E declarado para a acontece Receita muito, Federal. né? Eu já vi muitas propostas no seguinte sentido. Eu tenho a maquininha e você tem uma dívida e você me presta dinheiro emprestado. E eu falo, eu não tenho como te emprestar. Ah, então eu posso passar o cartão aí para você, é como se fosse uma venda, né? Passei o cartão e eu estou te repassando o dinheiro, porque o dinheiro normalmente, conforme a negociação com a maquininha, entra na hora. Teoricamente é faturamento, é recebimento, é rendimento. É isso que tem que ficar aqui bem explícito, claro, né? Claro que a gente sabe que o pessoal faz muito disso, né? Mas eu volto a bater na tecla. Eu não quero que a Receita Federal esteja me intimando. A gente tem que evitar isso, tá? Não estou falando que vai fazer tudo 100% assim, porque na conjuntura do país, do Brasil, a gente sabe que é complicado, né? Mas tem que tomar cuidado com a maquininha, tá? Aí sim, com relação ao MEI, ele pode te ajudar dentro da lei, tá? O que a gente está falando aqui é tudo dentro da lei. O MEI, ele tem condições de te ajudar com rendimento. Até dependendo da movimentação do livro caixa, você pode fazer essa escrituração legal de emprestar um valor para o CPF, para justificar esse movimento da maquininha, entende? Então, tem N situações que a gente pode conversar e analisar. Claro que eu não posso também falar tudo aqui, né? Questão de tempo, questão de logística também, né? Mas tem como, a legislação permite que você trabalhe desse jeito. Daí o nosso intuito aqui, né? Para que a declaração de imposto de renda? Isso. Entende? Então, é algo que está disponível para nos auxiliar, nos ajudar. Perfeito. É isso aí. Vamos falar um pouco mais, então. Diferença entre despesa e evolução patrimonial na declaração. Essa é uma eterna briga. Isso é complicado. Bom, primeiro caso, eu vou me pôr no lugar, talvez, de vocês aí com alguma dúvida. Por exemplo, esse é um exemplo fictício, tá? Trabalhei em 2022, carteira assinada e tive imposto de renda retido na fonte. O valor hipotético, R$2.000. Mas eu quero resgatar esses R$2.000. O que eu vou fazer? Eu vou carregar a minha declaração de despesas. Quer sejam médicas, de dentista, planos de saúde, dependentes, despesas com escola, tudo universidades, documentado, faculdades, tudo mais. Né? Tudo documentado. Então, nesse sentido de eu querer resgatar esse imposto de renda, que é a restituição de IR, eu vou carregar minha declaração de despesas. Só que, uma vez feito isso, eu estou sacrificando e matando meu rendimento. Se eu tive uma evolução patrimonial, adquiri bens em 2022 superiores ao meu rendimento, eu vou ter um grande problema. Aí começa a dar divergência na minha declaração. E a Receita Federal vai, opa, o teu patrimônio subiu muito, você tem muita despesa e o teu rendimento é pouco. Entendi. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Por exemplo, se você tem uma evolução patrimonial alta, você precisa justificar isso para a Receita Federal. Você precisa ter o rendimento. Nesse caso, o que eu faço para deixar a Receita Federal feliz? Eu deixo de restituir, procurar restituir esse imposto de renda. Eu vou cuidar da minha evolução patrimonial. Entende? Volto a dizer, há casos e casos. Precisa ver valores também dos bens, tudo. Precisa ver o que você quer fazer lá para frente. Às vezes você está com o intuito de crescer financeiramente, o patrimônio também aumentado. Então, são situações. Mas é uma eterna guerra, é uma eterna briga entre despesa e evolução patrimonial. Entre querer pegar de volta aquele dinheirinho que foi retido, que faz dá uma ajuda, dá um alívio, mas a gente tem que também analisar, pensar e ver o que vale a pena para evitar problema com a Receita Federal. Importante, bem importante, né? Evitar qualquer problema. Devo cuidar de qualquer valor do imposto de renda retido? Gente, uma vez que o imposto de renda está retido, ele já fica lá num cofrinho na Receita Federal. Ele fica numa gavetinha lá guardadinho. Se você não declarar esse valor, ou declarar diferente, há uma grande probabilidade da Receita Federal te chamar numa malha fina.
Porque o que é esse imposto de renda mesmo? Sabe aquele valorzinho pequenininho que você tem às vezes no banco? Aquele imposto de renda, a gente chama ele de dedo duro. Ele denuncia a tua movimentação. Tá? E assim, ó, IR retido de rendimento de trabalho ou de carnê-leão, sagrado. A apresentação da declaração de imposto de renda. Não tem como fugir. Então, qual é a minha orientação, mesmo que às vezes os valores não atinjam determinada isenção para a declaração do imposto de renda? O que eu aconselho aos clientes? Teve imposto de renda retido na fonte, de qualquer natureza, declara. Declara para evitar problema, evitar que a Receita Federal venha te chamar numa malha fina. É isso aí. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem estar fazendo alguma pergunta, vocês podem colocar no canal. Tanto eu quanto o Gia vamos estar entrando lá e vamos estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, se vocês quiserem e precisam, tem alguma dúvida, gente, não fiquem com dúvida. É importante conversar. Eu costumo dizer isso dentro da minha empresa e falo para as pessoas que eu prospecto, para as empresas e para os meus parceiros de negócio. Gente, a comunicação, ela é tudo na vida do ser humano. Ela faz bem no relacionamento, ela faz bem nas amizades, ela faz bem nos negócios. Então, você tem que realmente ir atrás da informação e entender a acessibilidade de resposta, né? Então, a gente está se propondo aqui, te dar sua dúvida. Se você precisar, entra lá e faz. Mas para isso tem que se inscrever no canal, tá, gente? Então, se inscrevendo no canal, a gente dá a resposta, né, Jean? Sim. Jean, cada declaração apresenta uma situação singular, né? Como que a gente estuda cada caso? Bom, essa é uma boa pergunta. Primeiro, para eu saber o que está acontecendo, eu preciso de informações. O contabilista, o contador, ele lida com informações. Uma coisa é conversar, é muito bom a conversa, tudo, mas quando você chega para fazer, o que vale, o que interessa são documentos. Aí a necessidade de guardar recibo de médico, de dentista, pegar as declarações nas escolas do pagamento de mensalidades, né? Eu aconselho até, quando você vai arrumar o teu carro, fazer um motor 3 mil, 4 mil, 5 mil, pegue nota fiscal e guarde. Aquilo ali vai te ajudar a evitar um ganho de capital. E lembrando que eles têm que dar nota, né? Tem que dar nota. Tem que dar nota. Se você faz o teu cadastro na prefeitura, vai ajudar a bater o IPTU, entendeu? Então, esse tipo de coisa você só tem a ganhar. Só vai te ajudar. Perfeito. Só vai te beneficiar, né? Isso. Isso. Então tá. E sobre o MEI, eu quero abrir um pouquinho aqui sobre o MEI, né? Então, algumas pessoas perguntaram, para quem não sabe, a gente acompanha um grupo e ajuda da consultoria para o pessoal de MEI, né? Então, existe uma situação que nós apresentamos lá, e eu vi que algumas pessoas entenderam, outras ficaram na dúvida e acabaram não perguntando nada, mas está aqui a resposta, né? Então, existe um casamento que dá para se fazer com a declaração do imposto de renda, né? Então, eu pessoa física e eu pessoa jurídica MEI, né? Então, como que a gente faz esse casamento dessa declaração? Bom, volto a dizer o que a gente conversou no começo, né? CNPJ, vida própria. CPF, vida própria. Então, eu vou ter uma situação de um CNPJ, de um MEI, onde eu vou preencher mensalmente a declaração mensal do faturamento do MEI, vai ser assinada, tudo, né? De preferência, fazer um controlezinho no livro caixa, isso é muito interessante, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o rendimento da empresa do MEI, de um modo geral limitado a R$81 mil, não vamos falar de caminhão aqui, mas a isso maioria não é teto, né? R$81 mil no ano. Você pode faturar 10 mil num, 3 mil no outro, mas na soma, 81 mil no ano, ou proporcional se abrir no meio do ano, por exemplo, no começo. Tá? Desse 81 mil, a atividade de prestação de serviços me dá uma presunção de lucro de 32%. O detalhe, se eu estiver com o meu DAS, MEI, mensal, pago certinho, eu posso fazer a distribuição de lucro dentro dessa presunção do faturamento e jogar para o meu CPF, para a minha declaração de imposto de renda pessoa física, como rendimento isento, como lucro do MEI. Desde que a documentação mensal certinha, imposto pago, aí a necessidade de manter sempre em dia o DAS MEI. Tá? Se eu não estou pagando em dia? Você não pode fazer essa distribuição de lucro. Tá. Outro problema, porque assim, a doutora Caroline veio aqui e falou sobre
aposentadoria, e ela deixou muito claro que também precisa estar em dia, porque também não pode usufruir dos benefícios, né? Então, aqui, gente, eu estou repincelando isso aqui. Falamos na live passada sobre aposentadoria e a doutora Caroline falou da importância de manter o seu INSS em dia, porque é a taxa do INSS incluindo com o DAS lá dentro, né? E aqui é bem importante você estar repincelando isso, falando da questão do imposto de renda. Eu vou abrir um gancho aqui com relação ao INSS, a comprovantes. Eu já vi casos de pessoas que perderam os comprovantes do INPS, INAMPS, os mais antigos vão entender o que é aqueles carnezinhos, né? Que eram antes. Então, a pessoa perdeu na enchente e não conseguiu se aposentar. Por quê? Porque não constava o recolhimento, o pagamento na agência do INSS. Então, o ônus da prova é nosso. Então, o que eu faço? Eu, particularmente, faço. Eu tenho as minhas guias, todas elas mensalmente arquivadas. Para caso dê um problema, um hacker, alguma coisa, dê um problema no sistema do INSS, qualquer coisa, eu possa chegar lá e apresentar. Não, eu tenho aqui, ó, documento aqui. Então, se organize e mantenha sempre guardado. Isso é uma garantia para mim, para você, para todos nós, né? Falando também de rendimento de MEI, o que eu posso fazer numa declaração de imposto de renda pessoa física? Eu posso ter também disponibilidade financeira. Legalmente. Eu posso ir criando a minha disponibilidade financeira para me ajudar lá na frente a comprar um veículo, a dar entrada no imóvel. Tá? Então, assim, são N situações que nós podemos fazer legalmente dentro da legislação da Receita Federal, sem problema. Então, o MEI é muito bom, ele vai te ajudar muito. Tá? Ele te ajuda demais. Já é uma condição para você não pagar imposto como as demais empresas, né, Jean? O governo já criou o MEI justamente para isso, para beneficiar. E daí, assim, eu quero reforçar aqui, a doutora Caroline falou algo assim, não adianta você pagar a tua taxa do INSS lá e achar que você vai se aposentar com 5 salários, né? Não. Então, que fique bem claro que vai se aposentar com um salário, menos que você pague uma outra previdência privada por fora. Você pode até pagar uma diferença, Uhum. tá? Aí é um outro processinho, mas você pode sim pagar uma diferença para poder se aposentar com um valorzinho maior, mas você precisa pagar essa diferença. Teoricamente, o MEI, a aposentadoria é um salário mínimo. Tanto é que o mínimo que hoje a gente pode fazer de contribuição é 5% do salário mínimo. É justamente aquele valor do INSS que está na guia do DAS. Que é aquela que a gente encaminha todo mês para o pessoal. Na verdade, assim, pessoal, isso é muito interessante e fica gostoso de lidar com isso, de ver, de conversar, de analisar, quando a gente consegue ter uma mentalidade, uma visão um pouquinho diferente daquela técnica, né, das coisas. Então a gente, opa, então isso aqui eu posso fazer isso, vou guardar aqui, vai me ajudar ali, pode acontecer o que acontecer, eu vou estar com a minha guiazinha aqui, vou levar minhas coisinhas certinho, você só tem a ganhar com isso. Perfeito. Bom, ter a vida financeira organizada, não tem nenhum prejuízo nisso, né, gente? Fique bem claro aqui, né? Hoje em dia é difícil, né, de ser, mas à medida do possível, vai se organizando. Isso é para o teu bem, é para o meu bem, porque um dia a gente vai precisar. Com toda certeza a gente vai precisar. Eu até brinquei, né? Hoje você não precisa, mas daqui a alguns anos, com toda certeza, você vai lembrar por que você não contribuiu, né? Assim, pessoal, também, mais um gancho aqui, tá? Não sei falar. como é que está o horário. Não, pode falar, fica à vontade. Eu gosto muito de moto, né? A gente já falou aqui, e quando você anda nesse trânsito é muito perigoso. Então, eu estou suscetível a acidente, alguma coisa. Então, se eu precisar de um benefício do INSS, é bom que eu esteja com o pagamento das contribuições em dia. Tá? Porque é muito ruim depois que vai acumulando, você não vai dar nem coragem de pagar. E é difícil realmente colocar em dia, né? O pessoal, às vezes, deixa acumular as parcelas do MEI, e daí eu falo, gente, dá para parcelar, concordo, dá para parcelar, desde que você parcele e pague em dia também. Então, que fique bem claro, vai continuar caindo todo mês aqui para você pagar e mais aquele parcelamento que você assumiu. Tudo bem, é conciliável? É conciliável, né? Mas precisa realmente arcar com as despesas, né? Jean, quais são as principais falhas na hora da entrega do imposto de renda? Agora, falando assim, do contador, da conversa do contador com quem envia a documentação e por aí. Gente, sabe quando você pega o teu documento de informe de rendimento do banco, você tira aquela foto de longe e manda para o contador? Não façam isso, gente. Eu não consigo enxergar nada. Você puxa ali, você baixa
no computador mesmo, não dá para ver. Por que que eu falo isso? Porque 1 centavo de diferença já dá malha fina. Porque quem te pagou, ou o banco, eles prestaram essa informação no informe de rendimentos financeiros do banco, né? Ou da empresa onde vocês trabalharam, eles já informaram a Receita Federal. Então, qual que é o meu trabalho aqui? É de repassar essa informação e casar os valores, inclusive nos centavos. Então, um dos problemas é a diferença de valores ou a ausência de rendimentos tributáveis. Ou seja, você pega o teu aplicativo, vai lá na Receita Federal e puxa as empresas onde você trabalhou, faz ali, só que determinada pessoa, ou contador, ou departamento, esqueceu de passar essa informação na DIRF para a Receita Federal. Você já não consegue no teu programa puxar isso. Aí o que faz? Dá divergência com o que tem no banco de dados da Receita Federal com o que você está entregando. Malha fina. Tá? Ou seja, trabalhando em 2, 3 empresas, precisa ter um informe de das rendimentos 2 empresas, das né? 2, 3, não importa. Saiu em janeiro de 2022, pega o informe de rendimentos. Por quê? Exatamente naquele mês pode ter um acúmulo de valores de rescisão e teve imposto de renda na fonte. Trabalhou registrado, pega o informe de rendimento. Algumas pessoas dizem assim, já ouvi pessoas dizerem assim, mas a empresa não me deu e eu já saí de lá. Ela tem que dar. Não existe se ela não dá o informe de rendimento para quem já trabalhou lá, né? O correto até seria, saiu, fez a rescisão, claro que tem toda uma logística, né? Sim, Mas sim. o correto já seria, com a rescisão, imprimir o informe de rendimento e já passar junto. Perfeito. O certo é entregar todo mundo. Então, gente, seria o correto. Se não tem, vai até a empresa, procura o RH da empresa onde você trabalhou e pega todos os informes que você tem. Baixa os informes das suas contas atuais e encaminhe para o seu contador. Olha que bonitinho, né? A vida tá cheia de florzinha nesse momento, tô achando tudo muito bonito. A realidade não tem tantos corações assim, né, Jean? Mas a ideia é que realmente a gente venha tratar do assunto desse formato mais leve, né? Todo mundo tem medo de imposto de renda. Quando fala imposto de renda, as pessoas já pensam assim, né? Volta a falar, né? O imposto de renda está aqui para ajudar a gente, não para sacrificar, não para querer tirar a pele, o couro, né? Como dizem. Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado e levar a sério a Receita Federal. Bem importante, tá? Levar a sério a Receita Federal. Porque há tantas declarações do imposto de renda de pessoa física desnutridas. Declarações feitas assim, Ctrl+C, Ctrl+V, faz só o informe de rendimentos. Mais ou menos assim, ó. Esse aqui que eu consegui juntar, Jean, declara meu imposto? Mais ou menos isso? Aí eu recebo isso daqui, é 1/3 do que tem, ou 15%, né, de 100. O que eu faço? Eu pego só isso daqui, declaro e mando para a Receita Federal. Perigoso. Tá? Ou eu cobro o cliente uma vez, 2, ele não me traz. Tá, venceu o prazo e eu lembrei que eu tenho mais 2 documentos que eu comprei um carro e era esse ano. Aí eu volto lá e falo, Jean, não entreguei isso aqui. Aí você vai ter que retificar. Faz a retificação. Para não pagar multa de R$ 165,74, por R$ 165, tá? O que você faz em último caso? Teu cliente não entregou a documentação, talvez até apanhe, né, nos comentários. Entrega zerada, depois faz a retificação, tá? Mas aí você vai correr o risco de ter que usar o modelo simplificado para entregar dessa forma ou o modelo completo. Aí pode prejudicar a pessoa, o contribuinte, que não trouxe a documentação. Mas qual é o cuidado? Mandou pouco? Fulano, eu preciso agora do registro de imóveis, eu preciso do informe de pagamento do teu imóvel financiado, falta daquele banco, entendeu? O teu carro continuou o mesmo, teve alteração, esse tipo de coisa. A gente, infelizmente, tem que ficar ainda cobrando do pessoal. Pessoas de mais idade, elas têm mais dificuldade um pouco de entender toda essa logística, né, de como acontece. Então, a minha mãe, por exemplo, ela perguntava para mim, Karina, eu comprei o carro, mas o carro veio para o meu nome, porque assim, ela financiou o carro, né? E daí, quando o carro veio para o nome dela, aí ela veio cheia de dúvida, né? Viu, mas eu comprei o carro, fui pagando dele todos esses anos, mas daí agora que o carro está no meu nome. Então, agora que ele é minha propriedade, eu tenho que declarar ele agora? Então, ela veio cheia de dúvidas para mim quando isso aconteceu. Acho até legal você falar sobre essa questão do financiamento, né? A base de tudo é um contrato de financiamento.
Uhum. Você vai na loja, você vai ter um contrato, você vai ler as cláusulas, veículo tal, você pagou dando outro veículo, ou um valor de entrada, ou sem entrada e financiou. Esse contrato você guarda, passa para o seu contador ou para a pessoa que vai fazer a sua declaração, por quê? Nesse contrato vai ter a data de compra, Uhum. modelo do veículo, Uhum. valor que você deu de entrada, quantidade de prestações, vencimento da primeira prestação. Com esse contrato em mãos, eu consigo fazer a declaração do veículo, porque eu sei qual o valor foi pago no ano de Dentro do período, 2022, né? dentro do período. E se na metade, vamos complicar, se na metade do período quero um carro melhor, tenho condição, vou dar esse carro como parte do pagamento, que daí eles fazem a quitação, né? Uhum. Se for dentro de uma loja, eles fazem a quitação, e eu pego um outro carro, torno a entregar para você essa documentação por imposto de renda daquele outro ano, né? Perfeito, é isso aí. Eu vou seguir o contrato. É isso aí. Eu não vou inventar nada. Eu não vou pensar demais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um contrato, vou seguir o que está no contrato e vou repassar essas informações para a Receita Federal. Sem problema. Tá, perfeito. Vamos complicar mais ainda. Até eu falo assim, não pense muito. Pegue o documento, veja, analise. É isso aí. Resolveu esse? Passa para o outro. Porque assim a tua cabeça não fica em parafuso. É isso aí. E quando a pessoa financia, por exemplo, eu entrei lá na Minha Casa Minha Vida, financei uma casa, e daí, na metade do caminho, aconteceu qualquer contratempo familiar, o que seja, e eu desisti desse financiamento, né, na metade do ano. Como é que fica essa declaração? Essa declaração você terá no corpo da declaração o histórico. Uhum. Adquirido imóvel tal, o endereço vai ter embaixo ali, dado tanto de entrada, financiamento tal, contrato tal, e vendido para fulano de tal, CPF tal, data tal, valor tal. Está ali no histórico. Você não precisa ter o valor final ali declarado, mas você tem esse imóvel no campo dele ali, observação declarada. Do período, pelo menos, que ele esteve sobre a minha posse, Claro, né? que isso daí tem o ganho de capital, tem que ver, fazer o ganho de capital, daí tem que ver se nos últimos 5 anos você não teve nenhuma transação, que daí já complica um pouquinho mais. O que você faria nesse caso? O ganho de capital, apura ou não o lucro, depois você importa isso. Mas não importar, você vai ter essa informação ali. Ok. E assim, tem pais que, quando os filhos vão para a faculdade, quando tem uma condição estabilizada da família, eles fazem o quê? Geralmente compram um carro zero ou compram um carro usado e dão para os filhos usarem e colocam no nome do filho. Nesse caso, ele entra como o quê, Jean? Porque ele não está pagando, quem está pagando é o pai e o filho vai ficar com o carro no nome, né? Essa é uma outra situação, é uma transferência, uma doação. Você paga o imposto ITCMD para o governo, para a Receita Estadual. Mas tem que estar declarado também. Tem que estar declarado. Que fique bem... Porque você vai transferir algo. E isso se você for transferir. Se continuar no nome de quem comprou, aquela pessoa que comprou o carro vai declarar lá. Mas se você transferiu para o teu filho, você vai ter que fazer isso. Ele vai ter que justificar. Como não foi ele que comprou, é uma doação, é uma transferência. Você paga o imposto disso. Perfeito. E no caso de bens de falecimento, por exemplo, um avô morreu e distribuiu entre filhos e netos, né? Aí eu vou ficar lá com uma mordidinha assim daquela propriedade, né? Como é que isso entra como doação também? Isso vai ter que ter o inventário. Inventário. Espólio de. Aí vem o que a gente está conversando. Né? O testamento. Mas aí vem o que a gente está conversando. Por quê? Isso passa pela Receita Federal. Você vai pegar esse dinheiro e vai ter que fazer alguma coisa com ele. Ou você vai comprar algo, vai investir, ou vai estar no banco. Isso vai refletir na tua declaração. O que eu aconselho o pessoal a fazer? Sabe aquele teu imóvel que você tem lá, que comprou em 1968, 1970? É claro que você não vai poder atualizar ele, salvo com benfeitorias, né? E se ele foi pago o financiamento. Você vai converter o valor, vai deixar declarado e vai tentando agregar ali a reforma, se você fizer qualquer coisa. Mas não deixe de ter ele declarado. Se você tem ele declarado, você torna isso assim conhecido da Receita Federal. Apesar de qualquer imóvel, qualquer transação imobiliária, passando pelo registro de imóveis, o cartório já informa a Receita Federal. Mas se você declara isso, você vai ter menos problema, menos dor de cabeça quando vai fazer a partilha, o testamento. Perfeito.
Então, gente, Que já acho é que mais detalhado também, né? Já mais sim, eu dei todos esses exemplos aqui porque as pessoas têm muitas dúvidas, né, Jean? é o E que daí mais elas não aparece. sabem como leva essa informação, não sabem se ela realmente precisa. Então, a dúvida não pergunta, Aham. né? Então, na dúvida, pergunta, né, gente? Na dúvida, pergunta. Então, é melhor pecar no excesso do que na falta, né? O que que eu quero dizer? É melhor perguntar demais do que nunca fazer a pergunta, né, Jean? Sim. Então, gente, não esqueça, Vocês estão faça. vendo para onde que vai tudo isso? É muito assim, chega um ponto que começa a ficar até estressante, mas é porque para evitar problema, Para evitar o problema. para evitar problema, tá? Perfeito. Uhum. Falando um pouco mais à frente aqui, imposto de renda é algo que nos beneficia? Todo mundo só fala mal. Que, eu tive que fazer isso, eu tive que levantar documentação, tive que pagar a declaração para o contador, tive que... Todo mundo vê o lado ruim disso, né, Jean? Fala um pouquinho disso para nós. Tá. Quantas vezes você já foi comprar um carro, alguma coisa, fazer um financiamento, eles te pediram a declaração de imposto de renda pessoa física? Normalmente é usado imposto de renda pessoa física, principalmente se tratando com órgãos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então, se você tem uma declaração trabalhada, ou você declara, a própria documentação que você entrega para fazer um financiamento, ela já é analisada diferente, para melhor, né? Então, é aquele negócio. Declarar imposto de renda vai sempre ajudar, não vai te atrapalhar em nada. Na pior das hipóteses, vai manter o teu CPF redondinho, Sem bloqueio. ativo, sem o banco te chamar, ó, você não pode movimentar aqui na Caixa porque o teu CPF está irregular, está inapto, está inativo. E uma vez que bloqueou o CPF, gente, você não faz mais nada. Vocês não estão entendendo. Então, tome muito cuidado com o bloqueio do CPF, né, Jean? O que você... Bom, deixa eu pensar aqui. Essa pergunta eu já fiz para você. Então, quais são as declarações do imposto de renda de pessoa física que têm ajudado as pessoas? Bom, declaração de imposto de renda pessoa física tem ajudado as pessoas. Financiamento de imóvel na Caixa Econômica. Se você prepara uma declaração, paga um pouco de imposto em cota única, a probabilidade de ter um financiamento aprovado é enorme. Se você não tem a declaração de imposto de renda, você vai ter que juntar uma outra série de documentos que talvez o seu financiamento não vá nem para análise. Como é que eu posso ter uma movimentação bancária, mostrar para um financeiro e não ter uma declaração de imposto de renda pessoa física? É algo que não bate, é algo estranho, fica algo no ar, fica estranho, tá? Faça a sua declaração de imposto de renda, declare o que tem, jogue os teus bens, o teu rendimento, faça uma reserva, analise a situação e seja feliz. Boa, seja feliz, eu gostei. Seja feliz. Na hora que precisar, você tem o documento na mão. Uhum. Essa live, a gente está trazendo uma leveza nela também, porque assim, é um assunto muito complexo, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não querem Dá vontade de entender, sair correndo. muitos não querem absolutamente entender nada disso e falam, isso aí é assunto com o meu contador. Quantas e quantas pessoas eu conheço que me falam isso já? Esse é assunto com o meu contador, tá tudo bem. Bom, eu ligo com o meu contador toda semana, tá, gente? Se eu preciso, eu ligo mesmo. E tem dia que ligo 5 vezes por dia, no dia para ele, né? Então, por quê? Porque eu sou do seguinte dilema: melhor pecar perguntando do que pecar sem perguntar, né? Então, ele já me conhece, ele também me atende, porque se ele não entendeu, eu continuo ligando. E para concluir, de forma leve, como começamos, Jean, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, coisas básicas, né? Qual que é o teto que eu tenho que declarar, né? Qual que é o prazo que eu tenho que declarar imposto de renda para eu não bater na trave, né? E por isso também programamos essa live para essa data. Uhum. Quais são os documentos que eu tenho? Uma lista simples de documentos que você pudesse citar aqui para as pessoas, né? E alguns alertas, assim, que você percebe que são os mais agravantes de esquecimento. Bom, vamos por etapas, né? Por Isso. partes. Feriado agora, 1º de maio. Se estiver chovendo, se não tiver muita coisa para fazer, ó a dica, hein? Vai na internet ali, ou dá um Google ali, vai no YouTube, né? Puxe o teu informe de rendimento financeiro do banco. Tem um informe específico para declaração de imposto de renda. Ano calendário ou ano base 2022. Separe todos os bancos que você movimentou
em 2022. Eu já peguei casos ali de ter 4, 5, 6 bancos ali. Tem que mandar. Por quê? Aquele centavinho de IR retido pode fazer a diferença e te complicar. Tá? Outra coisa muito importante, informe de rendimento do trabalho. Trabalhou registrado? Não tem o informe ainda? Liga na empresa. Liga lá no escritório de contabilidade e peça. Separe ele. Registro de imóveis. Se o teu imóvel ainda não estiver declarado, pegue o registro de imóveis, onde consta a compra, porque ele terá os dados estarão ali, né? Carro, se for repetir, não precisa, mas se você comprou um veículo em 2022, separe o contrato de compra e venda. Contrato de compra, né? Ok? Mande também para o seu contador, para a pessoa que faça a sua declaração. Basicamente seria isso. Despesa de médico, importante pegar e já guardar. Como assim um ano tem muita coisa que a gente faz, eu aconselho você ter uma pastinha, pode ser na sua gaveta lá do guarda-roupa, pega a sua pastinha e vai guardando toda essa documentação. Chegou a época do imposto de renda, não no último dia, na última semana, tá? Plano de saúde, odontologia, Tudo. põe tudo lá. Manutenção do carro, lá fiscal que você tem que fazer uma coisa também. Só vai te ajudar. Põe na pastinha e entrega para o seu contador, está aqui a documentação. O que podemos fazer? Vamos analisar, vamos fazer a declaração. Se precisar, já tem. Perfeito. Tá? Agora, valores de teto, né? Bom, prazo da declaração começou dia 15 de março de 2023, vai até 31 de maio de 2023. Não deixe para a última hora. Tá? Eu já tive situações de estar no último dia, dar um temporal, da luz acabar às 2 da tarde e voltar às 3 da manhã. Ah, que ótimo. Então, não deixe para a última hora. Tá? O sistema também vai estar cheio. Né? Então, E acho que na última semana congestiona geral também, né? Eu já vi muito contador reclamando que o sistema estava assim, sem condição de acesso. O sistema da Receita Federal anda muito instável, porque é muita coisa social, tem os programas da Receita Federal, EFD, SPED, etc, etc, etc. Então, antecipe. Você não passa estresse, o contador não passa estresse, e fica tudo certo. Tá? Falando de valores aqui, ó, rendimentos tributáveis no ano, R$ 28.559,70. Você ganhou acima disso? Obrigatório declarar. Um centavo acima, declarar. Declarar. Tem que Se fazer. ter IR retido, independente do valor, obrigado a declarar. Teve IR retido, ganhou R$ 5.000 de uma vez só, teve IR retido, teve 2.800, 2.500, obrigado a declarar. Okay. Tá? Rendimento isento, exclusivo na fonte, acima de R$ 40.000. Você fez aquela distribuição de lucro, acima de R$ 40.000, obrigado a declarar. Tá? Isso é obrigado. Ganho de capital. Vendeu, fez a apuração do ganho de capital e IR a pagar, obrigado a declarar. Tudo que envolver IR retido, obrigado a declarar. Tá? Bolsa de valores, isso daqui é uma novidade. Para vendas no ano, total de vendas, se é tributado ou não, R$ 40.000. Porém, teve IR retido, obrigado a declarar. Tá? Falou em IR retido, dedo duro, declara. Se eu tive uma aplicação e eu tive retorno daquela aplicação com aquele saldinho bom ali dentro de 2 anos, entrou bem naquele ano, declaro. Bem claro. Declaro. E bens acima de R$ 300.000. Seus bens, o patrimônio, casa, carro, etc., foi declarado. Acima de R$ 300.000 é obrigatório. Mas o bom é você já ir preparando disponibilidade financeira, esquentando o que você já tem, tá? Para você justificar a compra de algo maior para frente. Então, vai te dar mais assim, tranquilidade, segurança e evita de quando você comprar, você ter que pagar imposto de renda. Tá? Você vai fazer uma declaração aí, se for analisar, é dinheiro de pizza. Pizza no final de semana, você deixa de comer aquela pizza. E deixa organizar a sua vida. Organiza. Então, basicamente. É melhor do que deixar ele comer 2 pizzas e pagar a multa. Então, a gente tem que cuidar muito disso. Perfeito. Jean, você é contador, eu queria abrir agora um espaço, né, para você falar quais são os tipos de cliente e os nichos que você opera,
como que faz para encontrar o Jean se eu precisar declarar meu imposto de renda ou até se eu precisar para minha empresa para ter um contador? Eu sou mais daquele tempo antigo, pessoal, do guarda-livro, da contabilidade com gelatina, etc, etc. A minha forma de trabalhar, ela é mais assim, mais pessoal, entendeu? É mais estando com o cliente, conversando, é como se fosse assim uma família, tá? Eu atendo todo e qualquer tipo de cliente, tá? Então, assim, Não só tem pego restrição esse de nicho. cliente, só aquele outro, não. Você precisa de um serviço bem feito, assim, com compromisso, procure a gente, tá? Estou atendendo no WhatsApp, tem o telefone fixo, mas hoje em dia é WhatsApp, né, praticamente, e-mail. Pode deixar seu WhatsApp, se você quiser e puder, pode anunciar o WhatsApp também, sem problema nenhum. O WhatsApp, pessoal que quiser, manda mensagem lá, se tiver dúvida, né? É 419-9239-3182. Basicamente, o WhatsApp dá para resolver bastante coisa. E se você tem o nosso contato na F5, o Jean vai entrar como parceiro, você pode procurar no site, a gente já está organizando essa parte da parceria no site, vai ter lá doutora Caroline sobre Previdência, a parte trabalhista, que ela vai estar atendendo as empresas e os nossos parceiros. Tem lá a doutora Adriana, que também trabalha com a parte legal. Vai ter Jean para trabalhar oferecer a parte contábil, dentre outros parceiros que estão chegando e também vão poder abençoar você de alguma forma. Então, todo esse trabalho está sendo desenvolvido para que você tenha acessibilidade à informação. E eu acho bem importante a gente trazer isso para as pessoas também, né? Porque quantas pessoas não ligam para a gente e não perguntam, você não pode me indicar alguém e fala o nome do profissional? Ou um profissional de médico, ou uma odontologia. Eu preciso de um especialista assim. Doutor Sérgio trabalha com aplicativo, gente. Então, assim, se você não quiser enfrentar fila no SUS, né? Paga uma taxa, o aplicativo está ali, você tem com todos os profissionais na telemedicina. Que é melhor que isso? Hoje está tudo online. E assim, pegando de novo o gancho, né? Se deixar, a gente vai conversando até amanhã, né? Para encerrar e finalizar, o que eu percebo no mercado tudo é que normalmente as pessoas estão se tornando números, né? Uhum. Então falta aquela conversa assim, sincera, franca, aquela confiança, né? Antigamente a gente tinha. Então é isso que eu procuro transmitir, tá? Através do trabalho, da conversa, de todo o procedimento contábil. Então a gente está na área para oferecer esse tipo de trabalho. E se você precisar, pode contar com a gente. Para quem não sabe ainda, o Jean é o nosso parceiro com os microempreendedores individuais. Então, toda vez que você procura para abertura, se a gente tem alguma dificuldade, a gente recorre a ele, porque ele também tem a formação e pode estar ajudando a gente com alguma parte mais estratégica na parte de e-mail. Caso contrário, você pode procurar a F5, a gente dá a consultoria e ajuda você também, tá bom? Gente, quero agradecer vocês que ficaram aqui, que ouviram a gente. Espero que faça sentido todas essas informações que a gente falou para você hoje. Se você ainda não tem toda a documentação, corre lá, faz a pastinha que o Jean falou, guarda toda a documentação e procura o teu contador. Não esquece de procurar o teu contador, porque senão, se chegar nos 45 do segundo tempo, pode ser que você tenha muitos problemas. Então, é importante você realmente estar recorrendo ao teu contador para ele poder estar te ajudando. Se você tiver alguma dúvida, tem o nosso contato, tem os nossos canais. Se não conseguiu anotar as informações do Jean, procura no nosso site, mais uma vez, www.f5bpo.com.br. Procura lá na aba parceiros que você vai encontrar. Precisou de serviço financeiro? Procura a gente. Precisou do RH, recrutamento de seleção ou qualquer consultoria na área financeira? Pode nos procurar. Se não soubermos ou não tivermos aquele serviço para você, com toda certeza indicaremos um parceiro que com toda certeza tem boas referências, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui. A próxima live, mês de maio, RH. Então, vamos vir com tudo no RH agora. Para você que está me cobrando lá, vamos falar de recrutamento, vamos falar de departamento pessoal, vamos falar dessa performance de RH dentro das empresas, os problemas, o lado bom, o lado ruim, integração. Gente, agora chegou a hora, tá? Não percam. Na verdade, a gente vai começar o mês de maio, são 4 episódios, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre um outro assunto no mês de junho, mas a gente vai estar retomando com mais frequência. Para quem não sabe ainda, quem é o sócio da Karina, o que ele está fazendo, quem é a pessoa que faz o recrutamento junto com ela, vou trazê-lo. Na próxima live,
tem RH, abertura com RH, e eu quero que você acompanhe lá. Tem alguma dúvida? Põe lá. Se você quiser trazer algum assunto que ainda não veio e que você acha que é muito importante, tem dúvida, fala pra gente, né, Jean? A gente gosta de comunicar, então fala pra gente o que você precisa e a gente vai atrás da informação para você e grava a live ou traz um podcast, tá bom? Gente, próxima semana, quinta-feira, às 8 horas, temos live com Neri Guimarães falando sobre RH. O assunto está ótimo, quentíssimo, você não pode perder. E não esquece, se travou, dá um F5 e atualiza. Até mais, gente.